muda tudo. Porque agora, se a Ucrânia está se bandeando para a Europa, você, Rússia, não pode fazer o que você bem entender na Crimeia. Mas, historicamente, a Crimeia pertenceu a quem? Aos russos, que dominaram a região por séculos. Então, a população da Crimeia é russa, como grande parte da população da Ucrânia que mora aqui, ó, que mora na fronteira. Quem mora na fronteira, tá? Presta atenção, presta atenção. Quem mora aqui na fronteira entre Ucrânia e Rússia são russos, não são ucranianos. Tudo por conta da União Soviética, que tinha aqui uma livre circulação. Então os russos foram morar nessa região, trabalhar nas indústrias. Então mais de 70% da população da Ucrânia que mora na divisa é russa. Grande parcela da população que vive na Crimeia é russa. Aí o Putin falou o seguinte: tá bom, ucranianos, vocês, né, estão aí se bandeando pro lado dos europeus, não tá nem aí mais pra gente, tudo bem. A Crimeia é minha, vai voltar sob o meu domínio. Primeiro, historicamente a Crimeia sempre foi minha. Eu emprestei a Crimeia para você. Os Estados Unidos falou: não, calma, não, você não pode. Isso você vai ferir a soberania dos ucranianos. E você sabia que um dos tratados para esses países se tornarem independentes com o fim da União Soviética era que o seu território não fosse violado. Então a Ucrânia, que tinha o segundo maior arsenal nuclear do mundo pós-fim da União Soviética, desativou todo esse arsenal falando o seguinte: tá, eu desarmo minhas armas, mas a Rússia não vai invadir meu país não, ninguém. Eu tenho soberania, o meu território é inviolável. Ah, gente, por Vladimir Putin, tá nem aí, tá? Tá nem aí, tô nem aí. Cara, o que ele fez? Ele invade com soldados do Bambambam, soldados de alto escalão da Rússia, invade a Crimeia e olha o que ele faz. Faz um referendo, né, para que a população da Crimeia vote se quer ficar do lado da Ucrânia, se quer ficar do lado da Rússia. Gente, a maior parte da população da Crimeia é o quê? De origem russa. Você acha que eles votaram em quem? Não, eu quero ir para a Ucrânia. Claro que não, votaram o quê? Ir para a Rússia. Então, Vladimir Putin coloca soldados aqui, a população vota no referendo querendo ser anexada à Rússia e a Crimeia volta a ser da Rússia. É um momento importante, porque o Putin mostra para o mundo que ele não está de brincadeira. Ele passa por uma resolução da ONU, um tratado importantíssimo de soberania do território de um país, que troca todo o seu armamento nuclear, a posse do seu território, ele atropela e fala: é meu, é meu. Fora que a Rússia alimenta os rebeldes da fronteira com a Ucrânia, alimenta com armamento para eles continuarem a guerra contra o governo de Kiev. E o governo de Kiev recebe armamento e ajuda militar da OTAN e, claro, consequentemente, dos Estados Unidos. E esse combate, até hoje, está em pé. Claro que mais tranquilo, já chegou em ápice, mas toda essa região aqui da Ucrânia, você não tem um domínio por Kiev. Kiev é a capital da Ucrânia. E sim, quem domina todo esse território é Moscou. Por que é importante esse território para a Rússia? Gente, tem o solo de Chernozion ali. O solo de Chernozion é um solo altamente fértil, muito importante para um país, cara, gigantesco, uma população grande como a Rússia, que grande parte do país é só gelo. Então precisa desse solo fértil para plantar, para comer. E essa parte do território ucraniano, você tem esse solo de Chernozion, Crimeia, Tajan. Mas o Putin, ele fica por aí na questão geopolítica? Claro que não. Claro que não. O Vladimir Putin
quer mostrar poder, quer mostrar uma outra Rússia, uma Rússia rica, uma Rússia poderosa e não somente sobre a ótica militar. Ele leva para a Rússia, na cidade de Sochi, as Olimpíadas de Inverno e logo em seguida a Copa do Mundo. Mostra uma outra Rússia mais aberta, mais sorridente, mas ao mesmo tempo violações contra os direitos humanos são mostradas pelos repórteres e jornalistas ocidentais, como direito à liberdade dos LGBTs. Na Rússia, na Copa do Mundo, foi recomendado que não se mostrasse afetividade em público. E há perseguição mesmo a essas pessoas que têm toda a sua liberdade na Rússia. A Rússia economicamente também faz parte dos BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Hoje perdeu um pouco espaço os BRICS, mas teve um momento que eram os bambambãs do mundo quando os países centrais entraram em crise econômica. A Grande Rússia, 150 milhões de habitantes, um país populoso, mas pouco povoado, um país que precisa de um grande exército sempre para se proteger, já que é um território muito vulnerável. De um lado você tem a China, crescente, querendo se colocar como a opositora dos Estados Unidos. Do outro lado você tem uma Europa, nunca amistosa com os russos. Logo embaixo você tem um Oriente Médio, um caldeirão de conflitos. A Rússia se vê a Deus dará, e aí, para se proteger, é só investindo em armas. É isso que o Vladimir Putin faz hoje. A Rússia hoje é a segunda maior produtora, de armas do mundo, só atrás dos Estados Unidos. Beleza, pessoal? Curtiram a aula? Desce o dedão no like. Tamo junto, pra cima deles. Gabarita Gel. Valeu, galera!